Boa noite, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus aí, até aqui, vai ficar ainda mais, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quero te convidar nesse momento a orar. Vamos orar? Deus tem algo especial para falar no nosso meio, para falar nos nossos corações. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é algo que vai destravar nossas vidas, que vai nos impulsionar ainda mais para o centro da vontade de Deus. Eu quero te convidar a colocar o nosso coração em oração nesse momento, amém? Você pode fechar os seus olhos? Aleluia, glória a Deus. Pai, nós apresentamos as nossas vidas mais uma vez diante da Tua presença. Obrigado pela Tua presença que é tão real nesse lugar. Obrigado pela Tua bondade, o Teu favor com as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Pai, no nosso meio nós te pedimos que a Tua presença, ela encontre liberdade em corações, Senhor. Nós repreendemos toda a inquietação, todo ladrão de semente, tudo aquilo que tenta nos furtar de receber a Tua palavra e sermos praticantes da Tua palavra. Por isso te peço, Senhor, atua no nosso meio, faz o Teu querer, faz a Tua obra, Senhor. Nos ajuda a absorvermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que eu tenho para compartilhar nessa noite foi algo que surgiu através do meu dia a dia, do meu trabalho. Eu trabalho como motorista e todo dia eu vou e volto em Belém. E eu entendi ainda mais o propósito de Deus ter me colocado nesse lugar, porque a maioria das mensagens, Deus fala muito comigo através da viagem. E aí eu recebi a responsabilidade, fui escalado para estar ministrando nessa noite. Porém, nós buscamos algo que venha verdadeiramente de Deus para compartilhar com a igreja. Se fosse para buscar alguma coisa já pronta, eu já pegaria, porque no meu caderno tem muita coisa pronta lá, irmão. Mas eu decidi buscar no Senhor aquilo que Ele realmente quer falar para essa noite. Que seja algo que vá tocar o nosso coração, algo específico para a gente sair daqui transformado. E isso surgiu através de uma viagem, onde eu vinha dirigindo e um cliente em um determinado momento falou assim para mim: "Ei, motorista, vai mais rápido porque eu estou atrasado." Irmãos, a mensagem começou aí. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre a velocidade do mundo, sobre viver uma vida de uma forma frenética, onde muitos buscam produzir, apressados, onde a tecnologia ela tem avançado de uma forma para tornar a vida do homem ainda mais dinâmica, ainda mais rápido, ainda mais fácil. E aí quem já fez viagem aqui para Belém? Olha, a maioria. Quando você chega ali em Marituba já sabe como é que fica, né? Trânsito intenso, muita gente apressada, muita buzina, muito carro cortando na frente do outro, muita moto atravessando na sua frente. Eu vejo tudo isso, irmãos, a pressa que as pessoas têm, a pressa que o mundo está. E aí eu parado uma vez num sinal, e o sinal mal abriu, irmão, já tinha um buzinando. Eu vi até um meme uma vez que várias pessoas esperando o sinal abrir, já com a mão na buzina. Quando chegava no verde, buzinava. A pressa, irmãos. A pressa, a velocidade que o mundo está. E se a gente for parar para olhar para a vontade de Deus, para as coisas do Senhor, você busca lá em Gênesis, e como é que Deus fez todas as coisas. Ele poderia muito bem dizer que haja tudo, ou no estalar de dedos todas as coisas fossem aparecer. Mas não, irmãos, Deus foi criando parte por parte. E o texto vai dizendo que quando Deus ele criava algo, ele olhava e dizia que aquilo era bom. Ou seja, a velocidade de Deus não é a nossa velocidade, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Como é que está a sua vida?
Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos no nosso dia a dia? A gente está vivendo numa velocidade frenética de produzir. Eu preciso fazer. Aí vem as preocupações, aí vem a ansiedade. Será que nós estamos vivendo dessa forma? E às vezes a gente se depara com pessoas e aí você pergunta: ei, meu irmão, como é que você está? Rapaz, eu estou na correria. A minha vida está uma correria, eu não tenho mais tempo para nada. Irmãos, Deus não nos chamou para viver na correria. Eu tenho certeza disso. Deus não nos chamou para viver na correria. Deus não nos chamou para viver uma vida frenética. Não. Deus nos chama para que a gente tenha uma vida equilibrada, cadenciada. Ah, pastor, mas tu não conhece minha vida. Irmãos, não viva apressado. Se eu fosse escolher um tema para essa noite, minha esposa até fala dos temas para ela. Se eu fosse escolher um tema para essa noite, eu escolheria uma frase que é muito clássica no nosso meio. Uma frase que diz assim: a pressa é inimiga da perfeição. Se eu fosse trocar uma palavra aí, eu colocaria: a pressa é inimiga da provisão. A pressa é inimiga da promessa. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos de pessoas que se apressaram diante do propósito de Deus e perceberam que o tempo de Deus é diferente do tempo deles. E se nós não nos atentarmos a isso, nós não estivermos vigilantes a essa velocidade frenética do mundo, nós podemos trazer isso para dentro do nosso relacionamento com Deus, ao ponto de querer apressar as coisas do Senhor. E a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês está lá em Gênesis, capítulo 16. Gênesis 16, versículo 1 e 2. O texto diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera um filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, olha só, irmãos, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Ou seja, essa fala já demonstra uma atitude de falta de fé. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Irmãos, esse exemplo aqui, ela não podia ter filho. Ela resolveu querer ajudar a Deus. Não, vou ajudar aqui ao Senhor. Não posso ter filho, mas eu vou colocar uma serva que pode. E aí eu vou ajudar o Senhor. Irmãos, eles se apressaram tentando ajudar a Deus. Mas o filho da promessa, Isaac, ele só veio depois. Essa aqui é uma atitude de alguém que decidiu apressar a Deus, apressar os planos de Deus. Não, eu vou fazer do meu jeito aqui. Irmãos, não faça as coisas do seu jeito. Não se apresse diante de uma promessa. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Diga: nosso tempo não é o tempo de Deus. Aleluia. Outro exemplo, irmãos, lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12. O texto diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como eram forçados a realizar trabalhos pesados. Viu um egípcio espancando um dos hebreus. Correu para defendê-lo e matou o egípcio, escondendo na areia. Irmãos, havia uma promessa aqui de Deus.
de Deus libertar aquele povo. Essa promessa, ela se cumpriu, amém? Ela não se cumpriu? Você vai ler lá, você vai ver que lá ela se cumpriu. Só que aí vem o homem para fazer as coisas do seu jeito. Essa atitude de Moisés foi uma atitude de querer libertar o povo. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mais um exemplo de alguém que decidiu fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, querendo apressar. E aí a gente lendo esses dois exemplos, a gente percebe que já está na natureza humana essa pressa, esse instinto de querer resolver as coisas logo. Eu não quero anular aqui, irmãos, e dizer para a gente não ser dinâmico, ou então você está querendo fazer, ou seja, procrastinar as coisas. Eu não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 e 9. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Lá no versículo 13 disse Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se o tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Irmãos, Deus, através de Samuel, havia dado uma ordem a Saul. Essa ordem estava relacionada a um esperar, a um tempo de Deus. Só que ele resolveu fazer o quê? Do seu jeito. Mais um exemplo do homem colocando a sua pressa no meio do caminho. E a pressa de Saul custou o seu reinado. Abrão e Sara se apressaram e colheram problemas. Moisés se apressou e precisou esperar 40 anos. Saul se apressou e isso custou o seu reinado. É para que a gente consiga entender que a pressa, ela é a inimiga da perfeição, da promessa. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Povo de Israel, irmãos, Números capítulo 14, versículo 42. Não subam, pois o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. No entanto, em sua presunção, subiram para o alto da região montanhosa, embora nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor tivessem saído do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus os derrotaram. Qual foi a ordem dada? Não era para subir, irmãos. Não era para ir. Mais uma vez a pressa influenciando. Mais um exemplo de que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eles foram na frente de Deus e acabaram sendo derrotados. Era para o Senhor já estar lá. Era para eles esperarem. Eles decidiram não esperar. Não, bora logo resolver. Bora logo fazer isso. E como é que está o nosso relacionamento com Deus, irmãos? Como é que nós estamos nos comportando diante das promessas do Senhor? Quando nós recebemos uma palavra da parte de Deus, como é que nós estamos reagindo? Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, eu vou apressar logo isso que você está demorando. Irmãos, colocando pressa em Deus.
Irmãos, eu passo por essa pressão todo dia. É cliente entrando, não, bora logo, acelera aí, não sei o que, vai logo. Calma. É no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Irmãos, todos esses exemplos, eles nos mostram algo. Que andar apressado é viver fora do ritmo de Deus. Andar apressado é viver fora do ritmo de Deus. Não permita que as circunstâncias, as responsabilidades, nada e nem ninguém nos apresse, irmãos. No nosso relacionamento com Deus, diante das promessas do Senhor, Deus não nos chamou para viver uma vida acelerada, frenética. E às vezes, quando eu recebo a responsabilidade de abrir um culto dia de quarta-feira, eu sei, irmãos, dia de quarta-feira a gente às vezes sai do trabalho e já vem direto para cá. E a nossa oração é fazer o que, Senhor? Nos ajuda a te contemplar, nos ajuda a desacelerar, nos ajuda a te perceber, nos ajuda a te adorar verdadeiramente. Porque às vezes a gente entra aqui, irmão, acelerado, agoniado. E aí a gente acaba não contemplando aquilo que o Senhor está fazendo. Não abrindo o coração ao Senhor. Não recebendo um toque da parte de Deus porque está acelerado, irmão, está frenético. Mas o Senhor não nos chama para esse lugar. Eu quero trazer alguns textos. Talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que eu preciso fazer? E agora, tu falou aí, pastor, sobre uma velocidade que o mundo tem. E como é que eu vou fazer? Primeiro é esperar e andar no ritmo de Deus. Esse é o primeiro conselho que Deus traz à nossa vida nessa noite. Esperar e andar no ritmo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Irmãos, com essa palavra, ela poderia já trazer todas as respostas para essa noite. Para tudo há um tempo, irmãos. Para tudo. Para todo propósito. Ele há um tempo. E o que nós precisamos fazer para discernir esse tempo? É buscar no próprio Deus. É buscar no Senhor. Senhor, qual é o tempo que eu estou vivendo hoje? É tempo de sorrir? É tempo de chorar? É tempo de plantar ou é tempo de colher? Saiba, irmãos, que a velocidade desse mundo, essa aceleração, ela faz com que a gente não viva a plenitude do tempo de Deus. E a gente nem consiga discernir qual o tempo desse propósito que nós estamos vivendo. Talvez seja para a sua vida o tempo de chorar, e você não está chorando. Talvez seja o tempo de se alegrar, e tu está chorando. É tempo de colher, e tu está plantando. Precisamos discernir o tempo de Deus para as nossas vidas, amém? Salmos capítulo 37, versículo 7. Descanse, diga descanse. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Mas eu quero enfatizar a parte A do texto. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. É muito comum a gente estar em uma estação da vida ao qual
exija de nós paciência e a gente querer que esse processo, Roberto, ele termine logo. A gente querer que isso passe logo. Porque é algo que está mexendo com o nosso coração, que está mexendo com a nossa vida, que está mudando o nosso caráter. E aí a nossa natureza, ela quer que isso termine logo. Meu Deus, quando é que tu vai terminar? Está doendo demais, eu não estou aguentando. Faz logo, termina logo. Mas quando, um exemplo que eu vou trazer. Deus colocou para viver o tempo da escassez. E aí, a nossa natureza quer que esse tempo ele passe logo. Passa logo, Senhor. Termina logo isso aí. Quantos dias faltam? Quantos minutos? Quantos segundos? Vai chegar a hora da abundância. E aí, irmãos, quando chega a hora da abundância, aí a gente quer que não termine. A nossa natureza não, Senhor. Tem como estender mais um pouquinho? Coloca aí mais uns meses. Estabelece pelo menos mais um ano. A gente quer mexer no tempo do Senhor. A gente quer mexer naquilo que favorece a nossa vida. Mas o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Amém? Abacuque 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Diga atrasará. Irmãos, o homem se atrasa, mas Deus não se atrasa, irmãos. Deus não anda atrasado. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Talvez tu esteja lá na escassez. E aí Deus manda, toma a fartura, agora tu vai viver na fartura. Aí o irmão, Deus se atrasou. Diga misericórdia. Esse irmão que disse Deus se atrasou, a minha oração, Senhor, fecha as comportas do céu, deixa ele mais um pouquinho lá. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é. É necessário que a gente saia daqui entendendo isso. Andar com prudência e sabedoria. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Tem alguém com pressa aqui, irmãos? Amém, glória a Deus. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Irmãos, isso é algo muito sério. Quantas decisões nós tomamos na nossa vida precipitada? Eu já tomei, irmão. Apressado para querer resolver logo. Quantas escolhas erradas eu já fiz? Talvez você esteja pensando isso nesse momento. Quantas escolhas erradas eu fiz porque eu não esperei? Porque eu não busquei no Senhor discernir o tempo. Trazendo esse exemplo, irmãos, de conversas que a gente tem no nosso dia a dia, eu já encontrei pessoas de falarem assim: se Deus colocasse mais horas para o meu dia, eu iria produzir mais. Misericórdia. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba aonde? Aonde? Na miséria. É o apressado, é o agoniado. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu lembrei isso agora. Quando eu era adolescente, tinha um tio. Eu tenho um tio. E aí, eu era meio afobado para algumas coisas. Não queria que fizesse logo, acontecesse logo, enfim. E aí eu lembro de uma frase que ele falava muito para mim. Ele dizia assim: não te afoba. Calma aí, não te afoba. Não te apressa. Calma, relaxa. Vai acontecer.
Irmãos, as pessoas vivem no mundo dessa forma, acelerado, querendo que as coisas aconteçam logo, apressado. Romanos capítulo 12, versículo 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Irmãos, essa é uma noite de renovação de mente diante desse tema, diante dessa mensagem, daquilo que Deus está comunicando a cada um de nós. Eu não vou me amoldar a essa velocidade, a essa pressa. Eu vou me permitir nessa noite sair daqui com a minha mente transformada. Porque a partir do momento que a minha mente, o meu coração, a minha alma ansiosa, querer logo resolver as coisas, eu vou lembrar que eu sirvo um Deus, que o tempo dele não é o meu tempo. Aleluia! Andar no ritmo frenético do mundo, irmãos, cansa, fadiga, traz peso. Faz com que a gente tome decisões precipitadas e cometa muitos erros na nossa vida. Quantas vezes eu já comprei algo para mim apressado e não gostei? A minha esposa sabe disso. Olhei e tal, não, vou comprar logo porque vai acabar a promoção. Pá, comprei. Quando chega lá em casa, tênis, eu vou trazer um exemplo, vou trazer para a luz, né, amor? Irmãos, vi um tênis lá, olhei, esse tênis é muito top. Aí eu olhei, não, mas vai acabar a promoção, vou já comprar. Tá, comprei. Roberto, o tênis chegou em casa, eu coloquei nos pés, eu dei 2 andadas cego, eu não gostei desse tênis. Por que eu fiz isso, meu Deus? A pressa, irmãos. Foi uma decisão errada. Precisamos entender qual é o tempo de Deus para as nossas vidas. Tem decisões que a gente não vai conseguir mais voltar atrás, irmãos. Não tem como. Nós não somos o dono do tempo. Eu não tinha como devolver o tênis e falar, não devolve meu dinheiro que eu não gostei do tênis. Não tem como, irmão. Não tem nem como nem trocar por outro. Que foi pela internet. Não tem como. Já foi. Precisamos entender qual é o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, andar no ritmo frenético desse mundo traz cansaço. Mas Mateus, capítulo 11, versículo 28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Irmãos, há como resolver isso. Pastor, eu andei muito acelerado, eu tomei muitas decisões erradas, eu estou cansado, esse mundo me acelerou demais. Mas você pode fazer isso, porque Jesus diz: venham a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados, fadigados. É só ir até Jesus, irmão, que Jesus renova a nossa força. Aleluia. A correria da vida nos tira a paz, mas Jesus diz, João capítulo 14, versículo 27, o que Jesus diz? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Romanos capítulo 12 nos diz: não se amoldem ao padrão do mundo. Não viva acelerado. Ou igual o meu tio diz, não viva afobado. Essa é a linguagem do paraense, né? Do afobado.
agoniado, não viva dessa forma. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu vou repetir, irmão, para tu sair daqui. Tu vai sair daqui, a minha voz vai estar ecoando dentro de ti. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. Deus nos chama a esperar, descansar e andar no ritmo dele. Esperar, diga esperar. Descansar e andar no ritmo dele. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Quando for para esperar, nós vamos esperar. Quando for para descansar, nós vamos descansar. Isso eu falo até ministerialmente. Há tempo para descansar, irmãos. Porque às vezes a gente está servindo. A gente usa até um lema. Não, a gente vai descansar depois do Atraídos. Quando chegar o Atraídos, a gente descansa. Mas os nossos pastores têm nos ensinado a descansar, irmãos. Tem falado muito sobre descansar. Quantos e quantos líderes estão entrando em crise, estão adoecendo, porque não tiram tempo para descansar. Quando Deus criou o mundo, quando chegou no 7º dia, o que foi que Deus fez? Descansou. Irmãos, precisamos descansar. Precisamos tirar um tempo para a nossa família. Talvez você esteja trabalhando de domingo a domingo e você não tira um tempo para a família, não tira um tempo para ter um tempo para você. E nós precisamos fazer isso. Há um tempo atrás, irmãos, eu vivi uma experiência onde eu saía de casa, minha filha estava dormindo, eu chegava em casa, minha filha estava dormindo. E como ela estava ainda bem pequena, ia ali fazer 2 anos, irmãos, tinha dia que ela estava me rejeitando. Sabe por quê? Porque estava trabalhando demais, preocupado com as contas, seguindo esse exemplo do mundo, frenético, acelerado, corrido. Não, está corrido, minha vida está corrida, minha vida está corrida. Pressão, está pressão. Foi necessário Deus parar. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos traz uma palavra para nos colocar no ritmo dEle. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Essa é a bondade de Deus, esse é o amor de Deus com as nossas vidas. Essa palavra dessa noite é para nos colocar nesse lugar, no tempo dEle, para descansar nele, para esperar nele. Talvez você chegou aqui nessa noite acelerado, já pensando no que vai fazer amanhã, já pensando nas contas de amanhã, como é que vai ser a semana, preocupado. Porque se as pessoas elas estão preocupadas em fazer, produzir, não podemos andar nesse ritmo. Não podemos, não dá. Não é isso que Deus quer de nós. Precisamos tirar um tempo para descansar. Precisamos olhar para dentro do nosso lar. Precisamos olhar para a nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Deus. E não andar ansiosos. Porque tudo que está diante dos nossos olhos, irmãos, vai passar, é passageiro. Mas aquele que permanece fazendo a vontade do Senhor, esse permanecerá para sempre, irmão. É pela eternidade. Não podemos trocar a eternidade por aquilo que é passageiro e transitório. Preocupado em fazer, em produzir. Eu estava testemunhando de manhã para um irmão. Eu disse para ele que o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida ainda não acabou, vai acabar dia 10. E aí, trazer mais um exemplo, viu, amor? E aí, sexta-feira,
eu falei assim, amor, vamos orar aqui para Deus liberar o dinheiro da caixinha para mim, para minhas contas ficar logo tudo pago e eu ficar de boa. Olha aí, irmãos, olha só, o humano querendo acelerar as coisas do Senhor. E aí eu orei, né? Eu vou orar. Se o Senhor quiser dar, Ele me dá. Eu vou pedir. Eu sou filho, eu vou pedir. Se Ele não quiser dar, se Ele quiser que eu espere até os 48 minutos do segundo tempo, naquele escanteio lá, que é o último lance do jogo, eu vou esperar. E aí eu orei. Nós oramos, né, irmão? Nós oramos. E aí, irmãos, o sorteio geralmente ele acontece no início do dia. Ele foi acontecer lá no final, para mexer comigo. E aí o contemplado não foi eu. Não foi eu, irmão. Aí eu entendi que é para ser naquele escanteio lá, Roberto. Vai ser lá. É melhor eu esperar de novo. Vou esperar. Porque eu sei que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Ele é fiel para cumprir. Amém? Você pode ficar de pé? Glória a Deus. Irmãos, eu trago esses exemplos porque eu não sou Superman, não, irmão. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente fica preocupado aí, querendo meter a nossa mão. Só que Deus, Ele é tão Pai, Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, que Ele vem, né, com a misericórdia, Ele vem com a sua bondade, Ele vem com o seu zelo, para nos ensinar a esperar. E a palavra dessa noite, ela é justamente para isso, para nos ensinar a esperar, a andar no tempo do Senhor. Esse ano eu fiz 10 anos de caminhada, de ministério. E eu já vi pessoas tomarem decisões erradas de emprego, de relacionamentos, de coisas que é muito difícil voltar atrás, irmãos. Uma vez, quando eu liderava a célula, um discípulo me procurou perguntando o que eu achava e o que eu pensava sobre uma proposta de emprego que ele tinha recebido. Eu perguntei para ele, tá, você recebeu uma proposta de emprego, glória a Deus. Como é esse emprego? Qual é a carga horária dele? Ele disse para mim, eu vou trabalhar de terça a domingo, de 3 a 11 da noite. Falei, tá, tu vai trabalhar esse horário. Então, tu não vai estar em comunhão, estar com os irmãos, não vai conseguir ir para os cultos. Tu já orou em relação a isso? Já orei. Só que, pastor, o negócio está apertado lá em casa e eu estou precisando muito desse emprego. Eu disse para ele assim, amigo, Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósito. Você precisa buscar no Senhor se há realmente propósito nessa proposta de emprego. Ele disse amém, tá bom, obrigado meu líder, Deus te abençoe. Irmãos, ele tomou a decisão de aceitar o emprego. A resposta disso e o resultado disso foi que ele se afastou dos caminhos do Senhor. Abandonou. Tempo depois não estava mais no emprego. Ou seja, foi uma decisão precipitada. Eu não sei se você está diante dessa realidade. Se você está diante dessa realidade, o meu conselho é: ore ao Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor. Deus não se move por necessidade. O maior exemplo disso, João 3,16. Abre lá, João 3,16. Esse é o maior exemplo. João 3,16. Irmãos, havia uma necessidade da humanidade ser salva, sim ou não? Sim, não havia?
Só que Deus, ele não se moveu por essa necessidade. Ele se moveu por amor. O texto diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não agiu por uma necessidade, ele agiu por amor. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Não conseguimos colocar mais um segundo ou um minuto nesse tempo. Não conseguimos mudar. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você deva ter chegado acelerado, apressado, preocupado, vivendo uma vida frenética. Mas o Senhor te chama para confiar, para descansar, para viver no tempo dele. Senhor, nós apresentamos as nossas vidas diante da tua presença. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Senhor, nos ajuda a viver o teu tempo, nos ajuda a discernir a tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nós lançamos o nosso coração, a nossa mente diante do Senhor. Nos ajuda a viver o teu tempo, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda a permanecer. Pai, nós te pedimos, renova a nossa força, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor transforme, porque nós queremos viver o teu tempo. Nós não queremos viver agitados, apressados, preocupados com as circunstâncias desse mundo, mas nós queremos ser daqueles que confiam, que esperam no Senhor, que esperam em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a esperar, a descansar e andar no Teu ritmo, em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Se o tempo do Senhor está nos colocando para correr, nós vamos correr e nós não vamos nos cansar, irmãos, porque nós estamos indo no ritmo do Senhor. O ritmo do mundo nos cansa, nos fadiga, nos deixa exaustos, mas o ritmo do Senhor não. O Senhor, Ele renova as nossas forças. Então que nessa noite você tenha as suas forças renovadas e o Senhor Jesus te coloque no centro da vontade de Deus para viver esse ritmo, o ritmo do Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Amém, glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, nós vamos cear o Senhor nesse momento. Os diáconos, ele vai servir vocês, amém? Enquanto isso, nós vamos adorar o Senhor. Se abriu e nada venceu.
receberam? Tá faltando alguém? Não, você pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Meus irmãos, antes de nós ceiarmos, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu ouvi essa mensagem, ela tocou o meu coração. Eu ando muito apressado e eu quero decidir viver a minha vida para o Senhor nessa noite. Ou então, tem alguém no nosso meio que quer refazer a sua aliança. Se você quer tomar essa decisão, você pode levantar as suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero mais viver nesse mundo frenético, acelerado. Eu quero refazer a minha aliança também com o Senhor. Tem alguém no nosso meio que quer tomar essa decisão? Se você quer tomar essa decisão, levante sua mão que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém no nosso meio que quer fazer isso? Amém. Glória a Deus. Todos já receberam? Você vai fazer primeiro. Você vai abrir. Você vai tirar o pão. Tem alguém no nosso meio? Olha, tem alguém aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmão. Irmãos, tem mais alguém que quer se juntar à nossa irmã? Tem mais alguém? Tem? Você pode vir à frente? Tem mais alguém? Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos orar por essa vida dessas duas irmãs. Você pode estender suas mãos para cá? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade. Senhor, nós apresentamos a vida dessas irmãs que de forma voluntária decidiram vir aqui na frente para refazer a sua aliança diante do Senhor. Como igreja nós queremos abençoar elas. Como igreja nós queremos liberar uma bênção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, traga conforto, descanso, paz, que a tua presença traga renovo, em nome de Jesus, Senhor, que ela seja lavada do alto da cabeça à planta dos pés, que toda culpa seja dissipada, que todo medo seja lançado fora. Tua palavra diz que o teu amor, Senhor, lança fora o medo. Em nome de Jesus, Pai, que ela seja tomada pela tua presença, envolvida pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que toda culpa e condenação seja dissipado. Onde tua palavra diz que não há culpa, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós declaramos essa palavra sobre ela, que ela viva, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade que vem de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dar um forte aplauso a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ceiar? Cadê o diácono? Ela vai ceiar também, filho. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiro você vai abrir, tirar o pão. Depois você vai desenroscar a tampa. Todos já fizeram isso? Vamos orar nesse momento? Pai, nós te apresentamos o pão, te apresentamos esse suco de uva, esses instrumentos que simbolizam a renovação da nossa aliança contigo. Nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, levante suas mãos e faça a sua oração pessoal. Vamos fazer o que o texto nos diz. E quando nós fazemos isso, nós realizamos isso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus bem forte nessa noite. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento, meu irmão. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite. Queria deixar alguns avisos para você e eu queria pedir sua atenção nesse momento. Amém? Nós temos no término do nosso culto a Aliança Gourmet, na nossa saída do auditório, no nosso lado direito. Os irmãos prepararam uma noite abençoada para poder te receber, você e a sua família. Não saia sem abençoar a vida de alguém. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, estou com fome. Diga: semeie na minha vida. Deixa Deus te usar. Amém? Não saia sem abençoar alguém, meu irmão. Um ministério tão precioso. Onde estão os nossos adolescentes da casa? Levante a mão. Aê. Aleluia. Amanhã nós teremos nosso encontro de adolescentes aqui às 19h30. Frank e Bia estão liderando esse lindo projeto. Você adolescente, venha. Você pai, mãe que tem um adolescente em casa que não veio hoje, traga amanhã para cá para a igreja às 19h30. Estaremos por aqui para acolher, para receber esse adolescente precioso, para a glória de Deus. Amém, queridos? Na próxima sexta-feira, dia 10, nós teremos uma noite de adoração. Diga aleluia. Glória a Deus, às 19h30. Nosso irmão Léo Lima, da Angelim Belém, da igreja Pastor Marcelo Carvalho, da pastora Andresa Carvalho, estará aqui conosco, ministrando o louvor.
Vai ser uma noite de adoração muito preciosa. E o que está no coração do nosso pastor, Deus ministrou o coração dele, que vai ser uma noite de libertação. Diga amém. Eu queria ler um texto com você, 1 Samuel, capítulo 16, verso 14 ao 18, diz: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Verso 16: Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse aos seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o bolemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência. O Senhor Deus está com ele. Amém, queridos? Todas as vezes que esse homem de Deus tocava, o espírito mau se retirava. Amém? Por isso que nós cremos que teremos uma noite de cura, de libertação, de avivamento, porque Deus também habita em meio aos louvores. Então, você é o nosso convidado especial de honra, entrada franca. Venha, nós vamos nos derramar, nos deleitar na presença do Senhor. Amém? Sexta-feira, às 19h30, nós temos um compromisso marcado aqui nessa casa. E eu espero poder te ver aqui, que no final desse momento você possa sair daqui curado, liberto, avivado, animado e renovado para a glória de Deus. Léo é um grande homem de Deus, nosso pastor tem dado muito testemunho da vida dele, um adorador. Amém? E eu queria te convidar nessa noite a estarmos presentes para recebermos uma cura dos céus. Às vezes nós não sabemos. É por isso que nós precisamos estar expostos à presença de Deus, porque diante do Pai tudo pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Por fim, último aviso. Você sabe que está chegando do dia 22 ao 24. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A nossa conferência Atraídos é a nossa conferência anual da nossa casa. Uma das conferências mais importantes da nossa casa é essa. Ao longo de anos. Quantos anos, pastor? Lembra? São 12 anos de conferência já? Quem lembra? 12? 12 anos de conferência, irmãos. Se fosse só fogo de palha, já não existia mais, né? É um tempo assim muito precioso, muito singular, que nós nos dedicamos muito para que a igreja entenda e participe desse mover dos céus. Não é uma programação, é um encontro dos céus comigo e com você. Diga amém. Nós estamos dando a oportunidade para alguns apoiadores. Um evento como esse demanda muitas coisas, são muitas frentes. A gente sempre organiza a casa para acolher aqueles que vão chegar, são investimentos. E uma das visões, um dos caminhos que Deus nos deu foi ter colaboradores. Você que é empreendedor e tem o desejo de deixar uma semente, uma colaboração com esse projeto, você pode, no término do culto, procurar aqui o nosso balcão de informações. A secretaria estará aqui te esperando para você deixar a sua oferta. Amém? Você que é empreendedor e tem esse desejo, você pode procurar. Já é uma cultura nossa. Basicamente, quase todas as nossas conferências, conforme Deus vai ministrando e falando ao coração do nosso pastor, nós damos a oportunidade aos colaboradores. Então, você que é empreendedor e tem o desejo de semear nesse projeto, você pode procurar o nosso balcão de informações. Mas essa igreja é uma igreja dos famintos. Diga amém. Pastor, não sou empreendedor, não tenho empresa. Tem muitos irmãos que se movem também para dar um voto pessoal, uma oferta pessoal.
Então, por mais que você não tenha uma empresa, você não é um empreendedor, você tem liberdade também de colaborar com esse projeto. Amém? Então, você pode se dirigir lá, tirar suas dúvidas, pegar mais informações e abençoar esse lindo projeto. Quem já foi abençoado por essa conferência? Glória a Deus. Amém, queridos? Pastor, quanto será para participar dessa conferência? Valor de inscrição. Passaporte esse ano é voluntário. Diga, o passaporte é voluntário. Como assim? Nós não estipulamos valor nenhum. Você vai dar conforme estiver proposto no seu coração. Se a sua verdade, se aquilo que Deus ministrou no seu coração for R$1, amém. Mas se for R$1.000, amém. Se for R$100, R$50, amém. Não faça nem além e nem aquém daquilo que for proposto a você. É por isso que você precisa orar. Senhor, qual é a minha oferta? Qual o valor eu preciso entregar esse ano? Amém? Nós já tivemos algumas conferências da mesma forma, então faça isso de uma maneira muito responsável. Ouça a voz de Deus, ore, tá bom? E faça a sua inscrição. Se você já tem esse valor estabelecido no seu coração, você pode também, aqui no término do culto, passar pelo nosso balcão de informações e fazer a sua inscrição. Amém? Está sobre quem? Diga, está sobre mim. Diga, a responsabilidade é minha. Amém? Nosso desejo é que todos participem, que não tenha impedimento nenhum. Tem gente que fala, pastor, eu não tenho dinheiro. A gente não precisa. Amém? Então, desejo do nosso coração é que todos participem desse grande mover. As igrejas das cidades estarão aqui, Capanema, Americano, Santa Isabel, Taciateua. Então, se organize, se prepare para poder participar da nossa conferência. Amém? Vamos ficar de pé no nosso lugar nessa noite? Glória a Deus. Na conferência não tem nem como a gente semear na vida do irmão, porque o voto é pessoal. Você pode ofertar um lanche do Aliança Gourmet. A inscrição é voto pessoal. Amém? Nosso pastor abriu a nossa conferência, as inscrições na quarta-feira. De lá para cá eu estou orando. Senhor, qual é a minha medida? O que o Senhor quer de mim? Não esqueça, Deus está sondando os nossos corações. Não é um homem. Talvez se nós estipulássemos um valor, seria até mais fácil. Mas essa responsabilidade não é nossa, é sua. Diga, é minha. Amém? Semeie na sua vida mesmo. Glória a Deus. Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Vamos orar, agradecer ao Senhor nessa noite por esse culto tão precioso. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nessa noite nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, Senhor. Nesse momento nós oramos pela nossa conferência Atraídos 2025. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem dado uma palavra de direção para essa casa ano após ano. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Nós louvamos o teu nome, Pai. Nós te apresentamos esses dias. Que esses dias possam ser libertadores na vida de muitos. Que destinos sejam mudados. Que corações sejam transformados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa vida, quando for exposta à tua presença, nós possamos perceber quem somos de verdade. E que possamos sair renovados e transformados pelo peso da tua glória. Em nome de Jesus, abençoe os nossos pastores, pastor André, pastora Raélida. Obrigado, Senhor, obrigado pelo coração dos nossos pastores.
Obrigado pelo sim deles ao longo desses anos, se dedicando arduamente para levantar uma igreja saudável, apaixonada por Ti, Senhor. Abençoa a vida dos nossos pastores, Fernanda, Giovana, Alana, Rael. Abençoa essa família tão preciosa. Obrigado, Senhor. Eles são um presente dos céus para as nossas vidas. Em nome de Jesus, renova a fé, o ânimo, o vigor dos Teus filhos para a honra e glória do Teu santo nome. Que assim seja. Diga amém. Erga suas mãos aos céus, aplauda Jesus bem forte nessa noite. Deus te abençoe grandemente. Uma ótima semana. E passe no nosso balcão de informações, você que quer colaborar com a nossa conferência. Deus te abençoe.